aconteceu será, né? Será que abriram o portão do inferno? Porque, pelo amor de Deus, cara, que calor. Filha da puta. Pessoal, hoje a gente vai ver um vídeo do canal Top Filmes, tá certo? Estamos aqui no YouTube, já vou deixar meu joinha, tem link aí na descrição. Vocês pediram pra ver esse vídeo por causa que, cara, é impressionante. Eu não tenho mais um tempo de paz, cara. Agora os caras estão pegando todos os erros que estão encontrando do Spider 2 e mandando pra mim, cara. Me deixa em paz, cara. Ai, meu Deus. Porque cada vez que vai mexendo na história do jogo, o pessoal vai mostrando os argumentos que eles têm das coisas. Eu vou pensando, caralho, puta que pariu. Assim, eu tô falando uns amigos meus aqui, né? O Felipe Leme aí, que apareceu nas lives esses dias, ele fica também. A gente já ficou conversando e tal sobre o jogo. Eu fico vendo o erro que eu não tinha visto. Ai, cara. Daí eu vejo algumas reações que eu tive pra algumas cenas lá do jogo. A primeira vez na série, daí eu penso, caralho, minha reação foi essa. Só que daí, tipo, agora eu penso completamente o contrário disso. É foda, tá? Mas enfim, Marvel Spider-Man 2, uma completa bagunça. Tá com legenda, só que a tradução automática aqui do YouTube, tá certo? Mas assim, se você conseguir acompanhar, parece que tá certinho, tá certo? Ai, caramba, vamos lá. Link original na descrição do canal Top Filmes, tá certo? I am Spider-Man. Hey, how you doing? I hope you're doing well. It's here, finally. The big one. You know, I haven't seen you guys this hype since, I don't know, you tell me, Endgame, the Batman, and I freaking love that excitement. I love when fans are so passionately... Esse cara aqui, ele ficou muito conhecido por fazer críticas diferenciadas sobre as obras e tal. É por isso que o pessoal sempre comenta pra gente ver. A gente já viu alguns outros vídeos do canal aqui do Top Filmes aqui, né? Agora eu não lembro quais foram, mas a gente já viu já. Best sick kid can't go to school tomorrow performance the day Web of Shadows released. As you all know, I adored it. I mean straight up 10 out of 10, made me cry, made me at the same time, made me feel every emotion in Insomniac's first Spider-Man. I truly, without a shred of doubt or hyperbole, believe that no other creative team has found a way to modernize Peter Parker in a way that feels so very fresh, so very faithful, and so brilliantly emotional. The genius of that first game is that it never tries to reinvent the wheel. You get the iconography, moments, gameplay that you played before, seen before, scratched that, felt before. We have felt a caring man, a loving mentor succumb to hubris and pain. We have felt Pete's loss as he continues to lose the loves and the family closest to him, no matter how hard he tries to save everyone. Theoretically, that first game, that first swing should have been stale, stiff, but if anything, it felt like the most fresh take on Spider-Man we have gotten in years. Call it lightning in a bottle, call it Brian Intar, call it fantastic storytelling. The point is, somehow, someway, Insomniac figured out how to respin the everlasting tale of Spider-Man without changing a single one of his core values. Rethreaded. Ai, caralho, ele tá certo pra caralho. Eu tô com medo que eu vou ver aqui nesse vídeo. Vamos foder vocês também, né, cara? Ficar mandando essas coisas aí. For the very first time alongside Peter, alongside Miles. So, how in the ever-loving 19 inches of Venom fuck do you follow that up? Como é que eles fuderam isso? Caralho. E agora? Eu tô com medo, cara. Caramba, eu tô arrependido de gravar esse vídeo, meu Deus. Before we get into it, I'm a lot like Peter Parker. I got no time for anything that isn't self-destructive or trying to kill me. You know what Pete and I both need in order to function through our hardships? A damn good meal. Cook Unity is the first chef-to-you meal delivery service made up of over 70 chefs who believe that great food should be for everyone, from superheroes. Recebemos um AD de Cook Unity. Não, Cook não, né? Cook. Cook não. É Cook. Não posso colocar um acento nesse Cook aí, senão vai ficar foda. Caralho! E vocês, hein, seus filhos da puta? Vocês me xingaram pra caralho na época que eu tava fazendo patrocínio pra um aplicativo determinado de celular, de futebol aí. Os caras falando, caralho, mercenário, mercenário. Ai, cara. O cara aí com pizza, comida aí, cara. Mas tá certo, pô. Tá certo. Sabe um bagulho que esses tempos atrás aí tentou fechar uma parceria aqui com o canal? Eu nem respondi, com todo respeito. É um bagulho lá de calvície, cara. O caralho, que porra é essa? Seria muito engraçado. Vocês topariam me ver fazendo um anúncio aqui de alguma marca aí de creme de calvície?
Pô, ia ser engraçado pra caralho, tá? Não quer perder seus cabelos? Não se esqueça de acessar o link aqui na descrição e com não sei o que, usa o código Gabreuu e consegue 10% de desconto. Pô, ia ser engraçado pra caralho, tá? Não vou mentir pra vocês. Tá bom, vamos ver aqui. Ah, As tá. I've said before, I'm no game reviewer. I game, but I am not equipped or knowledgeable enough to waste your time discussing just how smooth everything is here. The web swinging, slinging, flinging, flipping, flying, especially when you turn off swing assist, is about the best you could ever dream of. The combat, the scale, the scope of it all is a childhood fantasy come true. I platinum trophied, got that 100%, and then Caramba, felt até the ele vast platinou, eu não. emptiness inside my soul. The gameplay and É que eu não tenho mechanics essa pira de iterate and platinar, evolve on gente. every single Spider-Man game that has Nós come já fizemos tudo before que tinha with que fazer do love jogo. and with care. You are Spider-Man, both of them, and that experience is something that continues to be truly special. But all I really want to talk about is the story. I once called the first game the perfect Spider-Man movie, and all clickbait aside, I still believe that it was grand but simple, traditional but modern. But Spider-Man 2? Marvel's Insomniac's Spider-Man 2 PS5? The funny thing about the story it's trying to tell is that it should not work. On paper, this is a story about Peter Parker losing yet another job, being unable to pay his bills, trying to reconnect with his best friend while being a mentor to Miles Morales, while trying to have some sort of stability with Mary Jane, while succumbing to the Inclusive, acho que ele perdeu o emprego muito rápido, tá? ease and the release of the symbiote. On paper, this is also a story about Miles Morales trying to achieve the unachievable balance of being Sim. Spider-Man and being Miles. Trying Nossa, to que write cena that que é essa? damn college essay, hang out with his only real friend, be there for his mom, and start a relationship with someone he has a connection with. This is a story about Miles confronting his father's killer and trying to overcome the vengeance Muito that forte. only loss and É aquele negócio, né, cara? É Spider-Man 2 por causa que essa aqui é a sequência, né, do protagonista do jogo, né, Miles Morales, né, cara? grief can cause. On paper, this is also a story about Kraven the Hunter, a dying man defined by a toxic belief. A belief that in order to be worthy, in order to be enough, to have lived enough, you must die through violence, through bloodshed, and by the hand of an opponent grand enough to make all the miseries seem worth it. On paper, this is also a story about Harry Osborn, a new Harry that we have never really met. It's a story about establishing his beliefs, his longing, much like a mirror to Kraven, to make an impact before he Cara, é dies, incrível nesse jogo, tá? change the world for Maravilhoso. the better, to help people in the way that his mother would incrível. have wanted. This is a story about him and Peter, that brotherly love, Não, Harry é resentment, and maravilhoso aqui nesse jogo, connection não tem that como. words can't describe. This is a story about how that love and longing to heal the world can twist into something so ugly, so venomous. On paper, this is also a story about the symbiotes, alien creatures who feel just as lonely as we do, who want to be noticed, cared for, and never abandoned, who when abandoned must lash out like a grieving child, infecting the entire world with their anger and pain, leaving nothing but darkness behind. Spider-Man 2, on paper, okay, I'm done, has enough plot, themes, and ideas to take up 3 10-hour games. By all means, it's a mess. Marvel's Spider-Man 2 is the plot of the Spider-Man movie we all dreamed of when we were 12. You go from boss battle to boss battle, grand set piece to grand set piece, iconic adaptation of a beloved Spider-Man moment to another so fast, so insanely, all culminating in a third act that combines Spider-Man 3, Web of Shadows, Ultimate Spider-Man, Miles Morales 2, Peter Parker 2, all into 4 hours. By all means, none of this should really work together, should have the weight or impact that it wants to, but somehow, for most of its runtime, it does. It's masterful in its messiness. I mean, sure, I would have loved to see more time spent in the black suit, more days, weeks even, instead of just a few nights.
I wanted to see it slowly consume Peter over the course of the game, not just be relegated to Act 2. When he takes it off, Peter feels such shame and regret, even though he's only been spiraling down this path for a few days. My favorite symbiote stories are when, much like an addiction, Peter, me, you don't even realize how badly we've wrecked our lives, hurt the people we love until we are in the aftermath. Peter isolates himself while wearing it, scaring, hurting, and lashing out at the few friends he's got, but only for what feels like a few hours. I forgave him before he forgave himself, and that is a huge missed opportunity. But what we do get, even if it's not enough, is fucking incredible, esse que é o foda, cara. Essa porra de jogo é filha da puta, cara. Esse jogo foi feito no filha da puta molde, cara. Você olha essa porra e fala, caralho, que oportunidade perdida pra isso, aquilo, etc. Ele nem falou, não sei se ele vai falar, por exemplo, da Gata Negra ali, que o pessoal sentiu muita falta, né, de ter essa parte dele né, ele sem freio e tal, ele fazendo umas besteiras e tal, daí faltar a Gata Negra, por exemplo. Cara, não é nem isso, cara. Tipo assim, tem muita coisa que eu pensei, assim, que eu fiquei cavando essas últimas semanas aí, falando, caralho, eu tenho que parar de pensar nessa merda, porque senão eu vou começar a olhar o jogo e falar, nossa, o jogo é um lixo, sendo que ele não é. Porque o que ele faz é incrível. Só que você sente que teve oportunidade perdida pra caralho, cara. Nossa, que ódio. Só que é foda. Aí é que tá, cara. Ai, olha que inferno, olha. Fact that the symbiote is scary, like actually genuinely scary. Whoever came up with the idea to force you into MJ's perspective while the symbiote hunts you, wants to hurt you, and everyone around itself truly deserves all the praise. I love the fact that Peter's rage starts showing, the symbiote starts taking over when he can't fathom the cruel apathy Craven has shown Dr. Connors. I love the fact that we, the player, get to feel that alongside him, get to go into Connor's home and see how his condition, his mistake, his desire to fill a missing piece of himself has scared his family away. Some of the most powerful images in the game are that of Kurt's twin sinks, one side completely empty, one side a scrambled mess. Or Black Suit Spider-Man walking into a child's room which remains untouched, unchanged since whenever Kurt Connors was last able to look his son in the eyes. It's these playable moments that keep the game's heart beating. I love the fact that Yuri Lowenthal is giving it his all, truly a defining Spider-Man performance. He sells a lot of the plot beats that would otherwise not work, the pain in his voice, the desperation. Não, pô, assim, me desculpa, assim, eu sei que isso aqui é cagar regra e ser filha da puta pro pessoal que gosta de jogar dublado. Cara, seja feliz jogando dublado, mas assim, cara, assim, o Yuri aqui nesse jogo é uma loucura, tá? É uma loucura o que esse filho da puta faz, tá? O desgraçado me quebra com literalmente uma palavra, às vezes, tá? Tem vários momentos que eu posso destacar, mas, por exemplo, um deles que não tem a ver também com roupa preta, claro. Cara, é a parte... Não, ele com roupa preta, assim, se eu for começar a falar aqui, o vídeo vai ficar com 50 horas, né? A parte que a gente termina as missões desse Emily May Foundation, daí a gente vê a gravação do Harry lá no final, daí, tipo, aquela voz de dor dele falando... É o nome do... Oh, é uma loucura o que esse filho da puta fez, tá? É bizarro, cara. É bizarro o que ele fez aqui nesse jogo, tá? O cara é um monstro, tá? O cara é um monstro. Tá? Eu nem vi dublado, mas eu tenho certeza que, assim, nem chega perto, tá? Nem chega perto mesmo, né? Daí, tipo assim, normalmente as pessoas que falam, você não sabe o que você tá falando, tá tão boa quanto. Você jogou... daí o cara... você jogou legendado? Não joguei, só vi umas cenas. Aí eu tenho histórico, né, do primeiro jogo, né, que eu joguei legendado, né, claro, eu joguei no áudio em inglês e joguei dublado, e assim, né, já sabe qual que é o, né, enfim. O material original sempre vai ser melhor, não tem como, tá? Sempre vai ser melhor, tá? O material original, tá? Loucura, tá? Mas, cara, beats that would otherwise not work, the pain in his voice, the desperation throughout so much of the story to try and hold on to the love he has while trying to move on from the love he lost. He's brilliant. This is all my fault. Ele é brilhante, cara, não tem como. Realmente, essa é a palavra, mas brilhante. But I mean, sure,
I think Kraven is super undercooked here. I wish we saw him kill half of Spider-Man's iconic rogues instead of just hearing about it after the fact. He talks so much about wanting the perfect final hunt, yet we spend way more time mashing away at his goons, his cronies, than we do getting to see him in action. Kraven's presence, his intimidation is felt, but permanently killing off the Sinister Six feels like a desperate move to get us to believe in his menace because they did not have the time to show it. I found myself wishing this was just a Kraven the Hunter story because the ideas they are adapting are something we haven't seen, felt in any Spider-Man film, let alone got to experience in any Spidey game. The themes are there, the parallels, both Kraven and Harry are dying, angry and hurt that their legacy and fate will be to lie in the dirt with the rest of us before they have their chance to make their final lasting impact. Peter wants to kill Kraven because of the pain he causes everyone in his life, and Miles wants to kill Lee for the same reasons. It all ties together somehow, but I sometimes wish Miles Morales had his own game to experience what he does here. Not because they rush it, not because they do it badly, other than that costume at the end. Holy God, what is going on? It's quite the opposite, in fact. His moments with Peter, with Lee, with his mother and Haley are some of my favorites in the story. That's the insane conundrum at play, the balance of the messy plot, which should, in theory, hurt the storytelling, is made up for by the execution. None of this is outright bad. It all works, even if it should not have to work in competition with the other ideas at play. A story about the symbiote should not have to compete with a story about Miles accepting his dad's death and finding acceptance that even his killer can seek redemption. A story about Kraven's last hunt should not have to compete with Venom. I'm gonna be honest, I'm very sick of Venom. I used to love Venom, used to long for all the Venom. When I was a kid, I was an emo Venom fanboy, and it was the perfect time to be one. Every single Spider-Man game, movie, show in that crucial era of growing up Essa época do... Nossa, o Venom teve uma época muito forte graças ao filme, né, claro. Gravitate towards the more classic and lower scale villains. Monster Spider-Man became less intriguing to me than a simple story about Peter trying to pay his bills, be happy with MJ, and empathizing with the Sandman. Maybe because it feels like storytellers always want to rush to do Venom, skipping so many eras and conflicts along the way. I was worried that would happen here. Much like Sam Raimi being nudged to throw Venom in his sequel, I wasn't 100% certain that Venom needed to be here. And even though we do get the ever-expected and cliche turn the world into symbiotes plot that we have read and played before that I have become very numb to, Insomniac never forgets that the story holding it all together is the one of two people, two friends, brothers who want to make the world a better place, succumbing to the ever-tempting feelings of rage, of isolation, of loneliness that we all fall victim to. Venom attached to Harry works far better here than anyone would expect. If you had told me that Harry would be Agent Venom, I would have told you that I need some of that Intar Kush. I would have never expected any of... Mas foi maneiro pra caramba, ô, na moral, eu não sei, tipo assim, tem um pessoal meio purista também às vezes, tá? Cara, eu achei maneiro pra caramba a gente ter esse momento aí do Harry anti-Venom, tá ligado? Do Harry agente Venom, no caso, né? E cara... Pô, achei maneiro pra caramba, cara. Mas assim, poderia ter durado mais. Esse jogo, cara, ele poderia ter durado muito mais mesmo. Tipo, tem muita coisa que você sente que foi apertado mesmo no jogo, cara. Of that to work. I mean, we all expected Harry would be Venom. We all knew that it was coming, but they once again... Assim, essa parte aí, a gente sabia que o Harry ia ser o Venom e, tipo assim, quem não achava que ele ia ser o Venom simplesmente está maluco. Quem, assim... que eu quero dizer, se você, por exemplo, não achava que o Harry ia ser o Venom, mas assim, você não acompanhava as coisas do jogo, não tem problema nenhum. Agora, você que acompanhava tudo, engolia tudo que os caras lançavam e tal, e ficava pensando em ficar vendo vídeo de teoria de eu e de outras pessoas, por exemplo, aí você é maluco, assim, com todo respeito, porque, cara, tava na cara que o Harry ia ser o Venom mesmo, tá ligado?
pulled that magic they did with Doc Ock. We know the symbiote is going to go bad for both Pete and Harry. We know that something terrible will most likely happen to Harry. Insomniac knows we aren't stupid. They know that we know. So instead, they make you so invested in the happiness, the success, the love of these characters that you want things to remain stable. You want Peter and Harry to change the world with Emily May. You want them to do it for their mothers and for their future. You want Agent Venom to work out. You want Harry to be able to help the Spider-Men. You want that happiness so bad. I mean, dude, they had me at the Cage the Elephant needle drop, the bike ride, the high school antics, the sudden tragedy that hits Harry immediately after, a tragedy that Peter knows all too well. They had me purposely trying to lose the carnival games just so Harry felt confident. That's a brilliant use of the medium that you can only do in gaming. Ah, cara, o Harry é maravilhoso, the fact that Venom is also hurting. The idea that Venom himself, not just Harry, feels abandoned and rejected, feels alone and wants to build himself a family, just as Peter, just as Harry. É muito louco isso, né? Porque lá no final, o Peter aparece ali, daí eles até agradecem. Tá ligado? Os dois, aquela parte que eles estão de ponta cabeça ali que apareceu quando a gente já tá com o traje de anti-Venom. Tipo, o Venom fala obrigado por ter vindo, Pete. Caramba, que loucura. Nossa, muito louco, tá? Muito louco. Até, tipo, dá pra sentir que o simbionte queria também o Peter ali junto daquilo, cara. Muito louco, tá? Harry, just as so many characters in the web-slingers world do, is fascinating. I always loved the idea that the Venom symbiote is heartbroken because Peter rejected him. I love how that plays so well into Harry Osborn. Is Venom manipulating Harry by showing him his mother? Or is he trying to provide him some peace while he tries to force his own? One of my favorite moments is this right here. Just give me back my son. Isso, eu também gosto desse momento aqui, cara. Eu também, pra caralho. Oh. We are your son. The final fight takes place on the same football. E daí, tipo, na parte final também, o Peter fala, me devolve meu amigo, né? Ele grita, né? Aí ele fala, nós somos o seu amigo. Pô, loucura, cara. A field where Harry lost his mother, his compassion without condition, and then moves to the spot where he and Pete dreamt of making a difference without a mask. There are so many thought-provoking and interesting ideas I wish they explored more. It's all so spot on thematically, so hard-hitting emotionally that it makes up for the ever-present sense that we've seen this all before. That feeling that this story is becoming too grand in scale way too fast. And it never needed to. I'm not upset that it did, but if I'm being honest, and maybe you agree with me here, I'll remember the Venom wings, how they gracefully somehow included anti-Venom, Agent Venom, all the Venoms, but that's not what made me feel the most. Sure, maybe the most shock, the most adrenaline, the greatest instant gratification, but... Cara, até o momento ele tá elogiando, vamos ver se ele... Cara, será que... Tá. That's not... Na verdade, ele fez umas críticas, mas ele tá tendo um lado mais positivo. Que bom, então, cara. Graças a Deus, tá? Porque, cara... Ultimamente, essas últimas semanas o jogo lançou, os caras estão rejogando, estão jogando de novo, pegando cenas específicas, eu tô olhando as coisas, falando, caralho, tá uma loucura. Saiu esses tempos atrás, eu nem assisti, vocês pediram pra ver, assim, com todo respeito aos criadores desse vídeo, mas, cara, 2h30 pra ver um vídeo. Tem um vídeo que saiu que viralizou dos caras, parece que criticando, eu não sei quem que foi, o que viralizou, eu não assisti, porque, cara, 2 horas e pouco é, tipo, é uma loucura, isso no meu tempo é uma loucura, tipo assim, tem muita coisa pra fazer e tal, tipo, se fosse um vídeo de 20 minutos, acho que quem sabe teria visto, mas, cara... Loucura, tá? Tipo assim, eu tô querendo dizer que realmente esse jogo aí... Eu falei pra um amigo meu que esse jogo ia virar um The Last of Us 2 no sentido de dividir a fanbase do jogo, tá ligado? O jogador geral, o cara, tipo assim, que não acompanha assiduamente, digamos assim, a história do personagem, vai falar, beleza, cara, né? Foda-se essa porra aí. O jogo maneiro e acabou. Ou o jogo médio e acabou. Mas, cara, é incrível como ou esse jogo é uma obra-prima pra uma parte do som do Homem-Aranha, ou ele é uma completa bagunça e um desperdício de tempo, etc. É uma loucura, tá? Nesse sentido que eu quero dizer, né? Ser parecido com The Last of Us 2, no caso de dividir a fanbase. É uma loucura, tá, cara? E eu
ainda continuo dizendo que esse jogo é 10/10 pra mim e eu quero só ver o lado positivo dele. Parem de ficar mostrando defeitos dele, porque eu não consigo dar like em todos os comentários das pessoas falando defeito dele, tá? Para com isso, tá bom, cara? Para. Not what will stand the test of time if you ask me. What will? The soul of Spider-Man. God, that's pretentious. You know what made me love this game? This masterful mess? Maybe it was the interaction I had on the street as Peter, or this one as Miles. Maybe it was the genius idea to allow Peter to be a teacher in their universe for 5 minutes before he gets fired 20 minutes into the game. Maybe it was the moment where both Miles and Peter are texting and calling in their Spidey suits, trying to keep their lives together as the world continues to fall apart, as it always will. Maybe it was the moment where I truly, yes, felt like Spider-Man, where I'm trying to stealth these idiot goons when my chance to get into college calls. Or the moment where I'm so overwhelmed with excitement that my best friend is back and we might actually be able to make a difference without Spider-Man, while Spider-Man is texting me. Maybe it's because I have never ever seen an adaptation of Spider-Man that fully believes as hard as Insomniac does that villains are people first. There is such a focus on helping, not hurting, from the opening frames of the game all the way to the end. In the first grand scale bit of spectacle, Peter isn't threatening to pulverize Flint Marko. He is incessantly asking if he needs help, if he's okay. I want to help you. We gotta help him before he hurts someone. He's not okay. You gotta calm down, Marko. Innocent people are in danger. You care about them, but not me. I haven't been okay. Lembrando que essa parte aí... Isso aí... desculpa, eu vou ter que ser chato com isso por causa que... Filha da puta. Hipocrisia no mundo dos games, né, cara? Assim, os caras achar isso aqui brilhante, do Marco ser assim... Que, pô, maneiro, tá? Ô, Marco, fechamento ainda vai encher minha cabeça de areia aí, pô. Tá calor pra caralho. Meu ventilador tá ligado aqui, pô, tá louco. Cara, mas assim, o Eletro também teve uma parada assim no espetáculo Homem-Aranha 2, os caras acharam uma bosta, né? Então assim, fica de olho aí quem elogia o arco aí do Sandman, né? É o Sandman, né? Aí no jogo, daí critica o Espetacular 2, tá? Assim, né? Enfim, né? For a long time. But maybe he will be after Peter, the player, you, me, we drop off his memories, these collectibles that form one image. A sculpture of a father holding his daughter with all the love he had. Eu nem vi essa escultura. Eu vi, gente, isso aí? Caralho, não lembro, meu Deus do céu. To give. Miles wants so badly for his uncle to have reformed, to be a part of his life. He longs for that connection, not just to Aaron, but to his father. An entire side mission is dedicated to not just collecting gear points. Essas missões do Prowler, né, assim, né, na Gatuno, são chatas. But to collecting memories that Uncle Aaron shared with Dad. That station was the hottest ticket in Brooklyn for up-and-coming hip-hop artists back in the day. As historinhas, o papo é legal. Aí, de vez em quando, infelizmente, o jogo me corta o bagulho. Nossa, olha o motion blur. Olha que horror. Por isso que eu desligo. Olha como que fica. Pô, o jogo fica um borrão, pô. Cara, é uma loucura, tá? Assim... Só que a execução de ficar puxando portinha e achando coisinha é muito chato, tá? Mas... ainda é melhor que aquela missão lá do jogo do Miles Morales pra fazer música. Nossa, aquilo lá... Ô, na moral. Aquilo é vagabundagem master na sua pura essência. We got close. Essa história é maneira pra caralho. Mysterio, who claims to be reformed. Can we believe him? We so want to. Or are we being naive? Or does the truth lie somewhere in the middle? Mysterio will always be a villain. Isso aí. Just as Spider-Man will always be a hero. It's when you start looking at the people behind the masks that things get messy. It's never about protecting the boatload of super villains from Kraven. It's about protecting these villains, some of whom are very much victims, from the idea, the sentiment that they cannot change.
É, então, isso é verdade, né, cara? Tipo assim, o Martin Lee, coitado, né? Ficou cego pelo ódio lá e tal, queria vingança no mundo dos games lá. Certo ele, tá certo? Certo ele, tinha que ter, né? Tinha que ter ido atrás da vingança dele, tá entendendo? Se tem o poder, vai mesmo, tá? Mas, cara, sei lá, né, bom. Change. They deixa aí. cannot find peace. They cannot be saved. Spider-Man, no matter how many times that belief is called into question, continues to have faith that anyone and everyone deserves help, deserves the chance to heal. E eu achei muito bom o Miles não ter perdoado o Martin Lee, tá? Não ter que perdoado mesmo, cara. Então, tá, se ele tivesse perdoado o cara, tá maluco. Que porra é essa, tá ligado? Heal instead of continuing to hurt. I have never played, barely ever watched any superhero media that believes that as passionately and unapologetically as Insomniac. Agora, o lápide aqui, puxa. O que aconteceu com esse porra? Que ele se transformou em outro cara, mano. Ele era muito mal no primeiro jogo. Agora, esse cara virar super bonzinho foi uma loucura pra mim, tá? Eu vou ter que procurar depois ali. Nossa, eu não vou, eu falo que eu vou, mas é a preguiça, né? É minha nota. Mas assim, se alguém puder comentar, eu, obviamente estarei lendo, tá certo? Por que ele ficou tão bonzinho assim, cara? Ele especificamente eu não tô ligado. O Martin Lee imagina, né? Depois que entra na cadeia, né? Daí os caras, né? Escorrega o sabonete lá e tal, né? Fica tudo fudido, tudo estourado, daí beleza, o cara foi preso lá, daí dá pra ver porque se arrependeu, né? Porque, pô, a vingança numa dos games. Vingança nunca é pena, matar me envenenando. Esse cara aí, cara. They just get it. From helping a blind woman find companionship to inspiring a young photographer with the same dream. Essas missões secundárias, assim, são as missões secundárias já feitas num dos games, tá? Assim. Ai, cara, assim, eu não vou. Nossa, assim, tem o jogo, tem o Spider 2 e tem as missões secundárias do Spider 2, assim, já vou colocar uma separação aí, tá? Isso pode ser positivo ou negativo, aí depende do teu ponto de vista. Eu já vi gente falando que as missões secundárias desse jogo aqui são uma obra-prima. Calma. Já vi gente falando que são uma obra-prima as missões secundárias aqui desse jogo. Assim, né? É aquele negócio, né, cara? Enfim, né? Bom. You once had. It's all about that genuine empathy and kindness. Peter's ever vulnerable "I love you" to his best friend in what might be his final moments struck me. E isso foi muito bonitinho, inclusive, e o Harry falou isso, de certa forma, antes que o Peter, né? Teve o pessoal que falou assim, nossa, ele deveria ter dito, por que o Harry não respondeu, né? Cara, o Harry falou antes que ele. Por causa que daí a gente descobre que nas gravações lá que o Harry fez, lá do Emily May, ele já tinha deixado uma mensagem pro Peter e falou isso pra ele. Me with how raw and sensitive it was spoken. It's a rarity that you see male friendship depicted with such tenderness. But the moment where Miles talks to a grandfather who knows his mind doesn't have much time left and who can only hold on to love, that broke me. You ever been in love, Spider-Man? Yeah, I have. It's beautiful. Nothing more beautiful. Can I tell you something, Spider-Man? I know I'm fading. It's scary as hell. Thought I'd be ready, but nothing gets you ready. Nothing. The entire climax brought a tear to my eye. Emotion swells in every aspect, from the performances to John Paisano's brilliant score. But the moment where Howard Cara, essa missão é bom. in his final moments tells Peter that Not many folks have been kind to me in my life. will stick with me for the rest of mine. The spectacle, the suits, the gameplay, the freedom of soaring through the city like never before is not what will stick with me. It's helping the little guy, the every man and every woman. Caralho, gente, vocês gostaram pra caralho dessas missões secundárias, hein, cara? O que vocês acharam das missões secundárias desse jogo aí, pessoal? Por favor, comente. Você não vai ser julgado nem por ninguém aqui, tá certo? Sinta-se livre pra você comentar o que você achou das missões secundárias desse jogo. Eu ficarei em silêncio, tá bom? Por causa que a minha opinião
tá? Eu quero guardar para mim, tá bom? Mas enfim. You know, usually I try to wrap these up with a final emotional point. Essa parte aqui, como é que ninguém vê? Eu já comentei isso no Twitter, inclusive, tá? Inclusive, segue nós lá. E ó, tem Discord do canal aqui. Quer comentar, quer conversar com uma galerinha, quer falar do Espero 2, quer falar mal dos filmes da Marvel que tá saindo aí, todo mundo tá falando mal. Quer falar do Game Awards, tá? Tem vídeo essa semana aí do Game Awards, a gente voltando, eu fazendo minhas apostas pra quem que vence, não. Cara, como que os caras não veem a identidade deles, né? Tipo assim, aconteceu uma treta aí na frente dessa casa e o Miles ali ficou sem máscara aqui, eles estão se beijando pra caralho. Tipo assim, não passa um carro, não tem um filho da puta na janela, não tem um carteiro, não tem um, sabe, um carro do ovo passando aqui nessa porra. Como assim, cara? Que loucura, né? Isso aí é furo de roteiro. But today, I don't know if I have one. I wanted more time with these characters. I wanted the story to not be such a hodgepodge of brilliant ideas and themes fighting for their time in the light. But that never took away from the soul of Spider-Man that the creatives behind this clearly understand to their core. I guess I'll just have to end with a classic. I've never played a game and seldomly experienced a Spider-Man story that made me feel without a shred of doubt that with our great power comes a great responsibility, not just to those close to us, those we love and cherish, but to everyone. Esse vídeo aqui, não vou mentir que foi muito bom eu ter visto, ainda tem mais um pouquinho, né? E cara, ainda bem, tá? Porque assim, eu já tava... Que bom que ele, tipo assim, basicamente só falou do lado positivo, né? Ele foi bem parcial aqui sobre tudo aqui, só viu o lado positivo, não falou dos defeitos que tem e tal, né? Da história, assim, de muita coisa assim que, tipo... Aquela parte que eu falei que ele citou aqui, não lembro em que parte que foi, que é genial a gente ficar na perspectiva da Mary Jane enquanto foge do Peter maluco lá, possuído pelo capeta lá. Cara, essa parte é genial, é simplesmente incrível. É parte 10/10 essa daí, que a gente está controlando a Mary Jane, a gente foge do Peter lá, tá ligado? E o Peter literalmente tava dormindo, né? E daí o simbionte ia matar a Mary Jane. Imagine o quanto, se ele tivesse conseguido, né, o simbionte, o quanto que isso teria acabado com a vida do Peter. Para pra pensar, isso é uma loucura, né? E obviamente teria feito muita gente comemorar aí, né? Eu não vou falar quem, estou brincando, é brincadeira, humor. Enfim... mas essa parte, depois, no dia seguinte, tem um defeito, assim, assustador. A Mary Jane tá lá na casa do Harry, o Harry tá todo estourado na calçada, né? O Peter chega lá, ele não sabe o que aconteceu e ela não fala isso pra ele. Ontem você tava esquisito. Porra, esquisito? Ele tentou te matar, só isso. Você deu um choque no pescoço dele, ele tava dormindo. Daí, obviamente, ela ia juntar 1 mais 1 igual a 2, né? Ela fala, pô, caralho, você tava dormindo, o simbionte te deixou inconsciente. Daí você não viu, né, tal... Ela não fala isso. Ela tá como se fosse, tipo... E fala do jornal, tá ligado? Tipo assim, eu publiquei a verdade. Caralho. Tem muita coisa, assim, umas coisinhas nesse jogo, assim, que acontece uma cena foda pra caralho. Aí depois acontece uma coisa que você fala, caralho, como assim, gente? Tipo, o que é... Ô, pessoal, tipo, e aí, né? Que papo é esse? Assim, tem muita coisa, assim, sabe? Que você vai vendo depois ali... Lembra que eu falei que eu achei incrível, por exemplo, o Peter ter morrido nesse jogo? Porque ele morreu. O Peter morreu nesse jogo, ele foi derrotado nesse jogo, né? O Homem-Aranha morreu aqui nesse jogo, que foi o Craven que matou ele, né? Deu uma facada lá. E eu falei assim, pô, essa cena foi incrível porque o Peter, né, tava lá na experiência dele lá de 8 anos. Não, isso aí é só mais um cara musculoso, um bigodudo aí, babaca, só dou um tapa na cara desse cara aí e acabou, né? Acabou a caça. Ele subestimou, tá ligado? Ele não sabia, depois com a roupa preta lá, indo lá na mansão lá maluca lá do Craven, né, vendo os documentos, etc e tal, as poção, que a gente descobriu que ele, né, usa ele toma o suco, né, basicamente. Enfim, ele é todo mudado lá, todo alterado. Depois a gente descobre, pô, então beleza, tá ligado? Mas não, cara, por causa que o Peter assiste um vídeo do Craven matando o escorpião. Então, assim, ele já sabia que o Craven não era um cara pra brincar. Que o bicho era pra matar mesmo, tá ligado? Segurou o escorpião como se fosse porra nenhuma, tá ligado? Da força do Craven. O Craven é bufado aqui, né, nesse jogo, né? O bicho é tunado ao máximo. Pô, o filho da puta quer lutar com um lagarto gigante, então assim... Cara... Aí daí, tipo... Por que o Peter subestimou, sendo que ele já sabia que o cara era foda? Aí tem...
Esse tipo de coisinha, tá ligado? Que você vai ver. Olha só. Eu tô comentando muito por cima. Só dei 2 exemplos, mas tem inúmeros outros, gente. Vocês não estão ligados. Quantidade de coisa. Eu andei conversando com uns amigos meus essas últimas semanas, assim. Os caras falando umas coisas do caralho. Como é que eu não percebi isso? Sabe? É muita coisinha. Tipo, é uma bagunça maravilhosa, realmente, né? Mas, de novo, eu não deixo de ter gostado do jogo, adoro ele, tá certo? Tá instalado aqui no videogame, de vez em quando eu pego ele no modo livre e fico soltando tempo pra lá e pra cá, fico voando, né? Fazendo nada, nem os crimes eu fico fazendo, só voando e tal. Dando as pausas entre MW3, que eu tô viciadão aí no MW3 aí, que lançou. Agradecimentos especiais à Activision por ter mandado pra nós aí, valeu. Enfim, posso um dia, se vocês quiserem, eu posso fazer uma live de MW3 e a gente fica conversando sobre o jogo, porque quem que vai ver live de COD vendo multiplayer pra ver se o cara joga bem? Tipo, é 2023, né? Isso aí é coisa de 2013. Fazer vídeo jogando bem, tipo, enfim. Não sei se alguém, ainda tem alguém que faz, né? Que é só, enfim. Eu tava pensando esses dias, pô, podia fazer uma live de jogando COD, só que ele conversando sobre o jogo, né? Conversando e tal, tá ligado? Enfim. Acho que seria interessante, né? O que vocês acham? Cara, é uma loucura, tá? É uma loucura. Ainda bem que existe esse vídeo, porque daí, pô, agora me deixou mais tranquilo. E daí, tipo, sim, tem o lado muito positivo desse jogo, né? É foda. Eu odeio quando um jogo faz isso, cara. Caralho, eu odeio, cara. Porque filme eu nem comento sobre filme, porque eu nem assisto filme, tá ligado? Tipo, tendo assisti, sei lá, 2 filmes esse ano, sei lá. Essa semana assisti Debi Lloyd 2 por causa do Luan Gameplay, que ele faz a live maluca lá dele lá. Eu tava lá vendo, tá ligado? Ah, cara, é foda. É foda, meu parceiro. Eu parei o vídeo bem na hora que acabou. Eu provavelmente deixei em tela inteira aí pra... Ou não, né? Sei lá, eu não sei. Enfim, esse foi o vídeo do Hit Top Filmes. Muito legal, tá certo? Que bom que ele fez esse vídeo. Agora eu tô... Realmente eu vi... Né? Enfim, tem muita... Tipo, é aquele negócio que ele falou. Tem muita coisa que você vê que foi o potencial perdido. Só que ao mesmo tempo, o que foi feito foi muito foda. Aí... Cara... É uma loucura, tá? É uma loucura. Assim, eu falando assim, eu tenho certeza que deve ter gente achando, nossa, caramba, ele odeia o jogo, né? Caramba, né? Que hipócrita, né? O cara falou que era uma obra-prima, que não sei o que. Cara, de certa forma cara. Só que... Ai, que nojo quando uma coisa faz isso, cara. Você fala, caralho, isso é foda. Só que... Você ao mesmo tempo sente que você tá sabotando, falando que o negócio é muito foda, porque ao mesmo tempo você sente que... Que ódio, cara. Mas eu amei o jogo, tá? Eu tô sendo honesto, eu amei o jogo. Enfim, agora eu lembrei de um monte de coisa daí. É melhor terminar o vídeo aqui. O vídeo já tá com 43 minutos. É capaz do vídeo aí virar 2 horas da gente conversando isso aí. Até por isso que eu falei de fazer uma live, porque, tipo assim, eu fico jogando uma paradinha assim e tal. Daí eu mando comentário, aí o pessoal conversando e tal. Enfim, quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia aí. Loucura, tá, gente? Então é isso, tá? Comenta aí o que você achou. Meu Deus, eu vou desmaiar.